Olá, Douglas Niemeyer aqui. Nesse vídeo a gente vai trazer um assunto que pode estar simplesmente deteriorando o seu processo de construção de capital para longo prazo, né? O seu processo de enriquecimento, que é justamente você não saber a hora de você sair de uma posição no mercado financeiro. Então, fica nesse vídeo porque eu vou trazer aqui algumas ideias de como você pode simplesmente ter uma forma muito mais eficiente de você conseguir sair de uma posição quando você deveria sair e você simplesmente não sai porque você não sabe fazer isso. Então, já deixa aqui o seu joinha nesse vídeo e também se inscreve no canal porque isso vai ajudar você a se tornar um investidor muito mais eficiente. Olha só. Primeira coisa, o que eu faço aqui no YouTube? Eu ajudo você a multiplicar o seu capital no mercado financeiro. Eu trago a minha experiência e trago como eu faço efetivamente para conseguir multiplicar o meu capital no mercado financeiro e como você também pode utilizar essas ideias, esses conceitos para você também poder multiplicar o seu capital. Por quê? Multiplicando o seu capital no mercado financeiro, você consegue antecipar sua liberdade financeira em muitos anos, inclusive. Então, esse é o princípio básico que eu busco trazer aqui nos meus conteúdos. Então, olha só, primeira coisa, se você não sabe a hora certa de sair de uma posição, você pode estar se perguntando, pô, Douglas, mas como assim sair de uma posição? Olha só, se você é um investidor que quer chegar na sua independência financeira, de preferência em menos tempo, né, em menos tempo do que normalmente você vê por aí, né, falando aí 15, 20, 30 anos, muitas vezes, você simplesmente precisa ser muito mais eficiente na forma de construir o seu patrimônio para longo prazo. Então pensa comigo, se você comprou uma ação a R$10 e essa ação começou a cair, né, essa ação foi lá, caiu para R$6. Você pode muito bem olhar e dizer o seguinte, olha Douglas, eu acredito que aqui eu tenho uma oportunidade de comprar mais dessa ação. Ou você pode simplesmente olhar, que é a forma como eu recomendo que você faça, e dizer o seguinte, bom, eu já perdi aqui 40% do capital que eu coloquei nessa ação. Eu vou simplesmente entender se essa ação ela não é mais um bom investimento, se eu julguei ser um bom investimento no momento que eu comprei aquela ação, e aí sim eu vou simplesmente liquidar aquela operação. Só que tem um ponto aqui que é, quando é o ponto de liquidar uma operação? Quando é o ponto de sair de uma posição que eu entrei? Primeira coisa, nunca compre ações achando que você está fazendo um bom negócio porque ela está barata ou porque você acha que ela está num preço que teoricamente é um preço barato que você pode comprar ela porque ela vai continuar subindo. Primeira coisa, tenha uma boa estratégia que vai dizer para você os pontos de preço que você pode comprar ela e os pontos de saída. Por quê? O que acontece? Quando você compra uma ação e ela não sobe, você está... Duas coisas aqui acontecem. Você está com o dinheiro empacado naquela ação e você, no pior dos cenários, a ação que você comprou, ela começa a cair. Então, esses são os dois pontos. O dinheiro parado, empacado numa ação é o quê? É custo de oportunidade. Você poderia estar usando esse dinheiro para fazer uma coisa mais eficiente. Por quê? O que o investidor quer? O que a gente quer no longo prazo? A gente quer colocar o nosso dinheiro no investimento e ele nos dá frutos lá na frente. Seja em 2, 3, 5, 10 anos. Você precisa ter uma boa estratégia para você conseguir colocar o seu dinheiro. Então, essa é a primeira coisa. A partir do momento que você compra uma ação, você simplesmente espera que ela suba. E no mercado financeiro, não necessariamente porque você comprou uma ação, ela vai subir. Isso não acontece, né? Porque você comprou e o mercado te deve alguma coisa. Então, toma cuidado com essas ideias de, o preço caiu, eu vou comprar mais. Então, primeira coisa, olha só, o seu dinheiro é o seu combustível para você conseguir fazer mais dinheiro. Sempre pensa nisso. Então, se você colocou R$10.000, por exemplo, numa ação e ela caiu X%, tenha um ponto de fuga. O que é ter um ponto de fuga? Se aquela operação, se aquele investimento, você colocou o seu dinheiro e ele não andou para o lado que você achava que ele iria ir, você precisa proteger o seu capital. Como que você protege o seu capital? Saindo dessa operação. Então, tenha sempre em mente o seguinte, quando você entra no mercado financeiro,
tenha um bom plano operacional, né, um modelo operacional, tem ali as regras muito claras para você entrar em uma operação e aí sim você consegue efetivamente ter o melhor dos dois mundos, que é encontrar as oportunidades quando elas aparecem e aí colocar o seu capital nessas oportunidades. Porque o que a gente quer? Crescer o nosso capital. Não ache que, porque você comprou uma ação, ela te deve alguma coisa. Esse é o grande erro dos investidores. Colocar o dinheiro numa ação, numa carteira de ações e esperar que ela suba. Aqui a gente tem dois grandes problemas. Por quê? Se você comprou uma ação ou uma carteira de ações, sejam lá 10 ações, você simplesmente está esperando que o mercado vá na sua direção. Pô, Douglas, mas teoricamente o mercado ele vai subir com o passar do tempo. Sim e não. Primeiro, se as empresas que você comprou, se aquelas ações que você comprou forem de empresas que são lucrativas, que estão dando lucro, que estão em um ciclo que efetivamente vão subir, né, elas estão subindo, aí beleza, você ganha dinheiro. O problema é que, se você comprar ali um conjunto de ações e aquelas empresas não subirem no período que você comprou, simplesmente você fica empacado. Então, no melhor dos cenários, você fica com o dinheiro empatado ali. E, na maioria das vezes, o que a grande maioria das pessoas que me falam, Douglas, eu estou com carteira de ações no vermelho aqui há anos, assim como eu passei no passado, é porque não tem uma boa estratégia de investimento. Não tem um bom critério para entrar nas empresas e não tem um bom critério para sair daquelas ações. Então, o que eu recomendo que você faça? Crie uma estratégia que diga exatamente quanto você vai arriscar em cada uma das operações. Comece a pensar no conceito de operações no mercado financeiro. Se você tem, por exemplo, 10 mil reais, você pega os seus 10 mil reais e você quer ter 10 ações. Você pega, divide esse dinheiro em 10 caixinhas e coloca esse dinheiro no mercado. Compra as empresas que você quer comprar. Eu não recomendo trabalhar com ações, eu gosto de trabalhar com o índice Ibovespa, tá? Tem outros vídeos aqui no meu canal onde eu falo sobre isso, efetivamente, como eu faço, como eu gosto de fazer o meu capital crescer. Mas se você quer trabalhar com ações, divida o capital em 10, divida esse capital, coloque ele no mercado, tá? Coloque ele nas ações que você julga ações interessantes e aí tenha sempre um ponto de fuga. Por exemplo, se você comprou ela a 10 reais e você aceita perder 10%, você coloca lá um limite de perda de 10% daquele capital. Então, se ela bater 9 reais, você sai da operação. Isso é a forma mais tranquila de você trabalhar o seu capital ali, limitar as perdas. Por quê? Se você não fizer isso, você vai acabar caindo em um monte de cilada, né? Como a gente vê Magazine Luiza, você vê Via Varejo, você vê Cielo, você vê tantos outros micros recentes da nossa bolsa e esses simplesmente ações que caíram aí 80%, 90% e tem muita casa de análise aí recomendando compra. Né? Simplesmente o investidor que comprou Magazine Luiza lá a 20 reais, por exemplo, e ela está hoje a 3 reais, perdeu aí mais de 90% do seu capital. Então, esse é o tipo de cilada que, se você tem uma boa estratégia onde você limita suas perdas, você já evita perder dinheiro a rodo. E nós, como pessoas que queremos multiplicar o nosso capital, a gente quer o quê? Que o nosso capital cresça com o passar dos anos. E para que você consiga fazer isso, inevitavelmente você precisa evitar que você perca. Você não vai conseguir nunca perder dinheiro. Só que quando você perde pouco dinheiro. E esse é um erro fatal das pessoas que investem no mercado financeiro. Elas simplesmente não colocam ali o seu limite de perda. E aí que mora o grande problema. Como é que você vai conseguir chegar no longo prazo se você aceita ficar perdendo dinheiro ali nas carteiras de ações, nos fundos que você coloca o seu dinheiro? Você não pode deixar que isso aconteça, porque senão vai entrar ano e sair ano, você vai ficar ali com o seu dinheiro estagnado, né? E aí o investidor que tem como rotina fazer aportes, né? Se você já faz aportes no mercado ali nas suas carteiras de ações, seus fundos de investimento, legal, maravilha. Só que tenha antes disso, se você já faz isso, você está acima
de 90% da população brasileira, 95% da população brasileira. Só que tem um detalhe que pode mudar completamente os seus resultados. Não coloque o seu dinheiro todos os meses no mercado. Sei que muita gente fala, não, você tem que comprar todos os meses e tal, porque você nunca sabe quando o mercado vai subir ou vai cair. Isso é uma besteira. Se você tem um bom modelo operacional que te mostra os pontos de entrada e saída das operações, você simplesmente consegue fazer isso de forma muito mais eficiente, porque a cada entrada no mercado você tem ali um limite de perdas definido. Isso vai fazer com que você consiga efetivamente construir capital muito mais rápido, né? Multiplicar o seu capital muito mais rápido no mercado. Isso muda o jogo do investidor. Então, pensa em ter boas formas de colocar o seu dinheiro. Um exemplo é você ter lá, quando você for comprar o ativo que você vai comprar, seja uma ação, você tem lá um limite de perda, seja financeiro ou seja usando algum critério de análise técnica, por exemplo, né, uma média, usando ali um indicador. Isso ajuda demais você a não ficar enrolado com um monte de papel que você tem aí na sua carteira que simplesmente não te dão nenhum dinheiro. Então, faça esse tipo de ajuste no seu modelo operacional. Tenha um modelo operacional. Isso vai fazer com que você consiga ter muito mais resultado no mercado financeiro. Bom, então esse é o meu recado nesse vídeo. Espero que você consiga aí multiplicar o seu capital muito mais rápido.